Muito boa tarde, como estão as coisas? Tudo bem por aí? Muito bom estarmos juntos, muito bom estudarmos juntos, muito bom nos encorajarmos, porque lucidez e coragem são os grandes dons da alma. Para vencermos, para resistirmos, para aprendermos, para nos curarmos. Um prazer estar com vocês aqui, nesse processo de aprendizado que é para vocês e para mim, porque Deus sempre, como uma sábia dona de casa, quando precisa afiar uma faca, afia duas, porque afia uma faca na outra. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, é ajudando na transformação dos outros que nós somos ajudados na nossa própria transformação. Muito bom, é um prazer estar com vocês aqui. Felicidade e a certeza de estar fazendo o melhor para nossas vidas no momento vivido, no agora. Então somos felizes. Muito bom para vocês, muito bom para mim, muito bom para os amigos espirituais. Facas, umas afiando as outras. Hoje começaremos um outro item, a escolha das provas, desse fabuloso O Livro dos Espíritos de Allan Kardec, naquilo que em André Luiz se chamou de planejamento reencarnatório. Como é que planejamos? Como é que escolhemos as situações que passaremos? Claro que o assunto é extenso e faremos ainda alguma introdução dentro do que é possível, dentro do que temos capacidade e dentro do que é ensinado por Kardec nessas questões 258, 258A e 259. Vamos lá? Muito bom. Kardec nos ensina assim. Quer dizer, Kardec pergunta assim e os espíritos nos ensinam da seguinte forma. A pergunta 258 é assim: na espiritualidade, antes de começar uma nova existência, o espírito tem consciência das coisas que acontecerão a ele durante a vida? A resposta é o próprio espírito quem escolhe o tipo de provas pelas quais deseja passar. E é nisso que consiste o seu livre-arbítrio. Muito interessante, não é? Complementando com as lições trazidas pelos espíritos para André Luiz, nós entendemos aqui que a resposta dada a Kardec abrangeu o espírito médio. Para o espírito médio, nem tanto adiantado, nem tanto atrasado, é sim ele quem escolhe as provas pelas quais vai passar. Essa é a sua liberdade. Os espíritos muito atrasados, porém, para eles podem acontecer reencarnações compulsórias, obrigatórias, de forma que ele não escolheu aquilo porque não tem condições de exercer uma liberdade. É mesmo como uma criança. Uma criança pequena não tem escolha. Os fatos, o seu dia não será planejado por ela mesma, porque ela não sabe ainda, não tem consciência, não sabe o que é melhor para ela. E aí sim, os pais precisam decidir por ela. Da mesma forma, os espíritos guardiões
que ninguém reencarna sem ter protetores, anjos de guarda na denominação da teologia tradicional, escolherão pela pessoa, pelo espírito reencarnante, quando ele não reunir condições de deliberar por si mesmo. E então, tudo o básico que vai acontecer para ele será determinado pelos amigos espirituais. Mas fora essa situação, fora essa exceção extremada, o seu planejamento reencarnatório terá uma maior participação dele quanto maior for a sua responsabilidade, como para uma criança inicial nada lhe é possível participar do seu planejamento, mas conforme ela vai crescendo, ela vai sendo cada vez mais capaz de participar, assim como um trabalhador que entra no serviço quase sempre tem as suas tarefas impostas, e conforme ele vai apresentando capacidade, vai sendo ouvido, vai se determinando cada vez mais. Para um espírito será a mesma coisa. Tem lógica, e é uma lógica que condiz com todas as outras situações. A cada um de acordo com a sua capacidade. Não é assim? 258A. Kardec continua e desdobra a primeira resposta e a primeira pergunta. Então não é Deus que impõe ao espírito como castigo os sofrimentos que terá que passar na Terra? Os nossos sofrimentos não são então impostos por Deus? Pergunta Kardec, e a resposta é: nada acontece sem a permissão de Deus, porque foi Ele quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. É inútil o homem perguntar por que Deus fez esta lei ao invés daquela. Quando dá ao espírito a liberdade de escolha, deixa com ele toda a responsabilidade de seus atos e suas consequências. Depois de encarnado, o espírito pode optar pelo caminho do bem ou do mal. Se optar pelo caminho do bem, ainda lhe resta o consolo de que Deus, em sua bondade, o deixa livre para recomeçar o que foi mal feito. Também aqui apresenta-se a situação daquele espírito que erra muitas vezes e que perde então a sua condição de autodeterminação, sendo-lhe imposto o melhor caminho, já que ele não sabe o que é melhor para ele. Continua Kardec na 258A. Aliás, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus daquilo que é obra da vontade do homem. Se um perigo ameaça uma pessoa, não foi ela quem o criou, e sim Deus. Se ela enxergar nesse perigo um meio de se adiantar e quiser se expor a ele, será porque Deus assim o permitiu. Mas se ela, por ignorância, se apresentar a sofrimentos, a situações que nada lhe acrescentam, e padecer e sofrer e morrer por causa desses sofrimentos, terá sido uma escolha dela e provavelmente será computado como suicídio.
Imagine, por exemplo, há no Oriente correntes radicais de cristãos que fazem ritos anuais onde voluntários se pregam na cruz. Se um desses pregos que o grudam na cruz estiverem infeccionados e ele vier a falecer depois dessa infecção, será uma escolha dele. Claro que repartida com todos aqueles que o estimularam, que o ensinaram que essa seria uma boa atividade, que ele cresceria aos olhos de Deus com esse ritual. Mas a responsabilidade será dele, não é? Muito bem. Questão número 259. Se o espírito pode escolher as provas que deve suportar, podemos dizer que todas as dificuldades que passamos na vida foram previstas e escolhidas por nós? Todas não é bem o termo, bem a resposta dos espíritos. Porque não se pode escolher e prever tudo o que acontecerá na Terra, principalmente as menores coisas. A escolha é apenas a do tipo das provas. Os detalhes são consequências da forma como vivemos e de nossas próprias ações. Se o espírito escolheu nascer no meio de criminosos, por exemplo, sabia dos riscos a que estaria exposto, mas não conhecia cada um dos atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. O espírito sabe que ao escolher um determinado caminho, terá que suportar um determinado tipo de luta, sabe, portanto, a natureza dos problemas que irá enfrentar, mas ignora quais os acontecimentos que os aguardam. Os detalhes dos acontecimentos menores nascem das circunstâncias e da força mesma das coisas. Apenas os grandes acontecimentos, aqueles que influenciam no destino, estão previstos. Como foi colocado aqui, nesse exemplo dado pelos espíritos, se alguém escolheu renascer entre criminosos para melhor se experimentar e para melhor se fortalecer, ele não podia saber que crimes ele iria testemunhar, para que crimes a sua família, os seus amigos o iriam convidar, porque nenhum dos seus parentes, nenhum dos seus amigos veio com missão à Terra de cometer crimes. Então isso não poderia ser previsto nos seus detalhes. Quando ele escolheu essa prova, ele escolheu porque sabia que aqueles espíritos tinham uma forte tendência a reincidir nos crimes nos quais ele já tinha incidido, os crimes que ele já tinha cometido em várias outras vidas. Mas quando, quais crimes as pessoas à sua volta irão praticar, não estão previstos, não estão determinados, porque ninguém viria com a determinação da vida de Deus de praticar violências, de praticar crimes, não é? Então os aspectos maiores e os aspectos maiores inevitáveis foram previstos em nossa vida. É possível dizer, por exemplo, que mesmo um aspecto maior como uma doença grave ao final da vida, por exemplo, um câncer nas vias respiratórias,
pode não ter vindo como previsto na vida da pessoa, mas ele escolheu, por exemplo, fumar desde a adolescência. Claro, foi a consequência dos seus próprios atos. O plantio inadequado foi na própria vida e a colheita pode ser, e frequentemente na própria vida. Um fato muito importante como um acidente grave de trânsito, gerado pela imperícia e pela ingestão de bebida alcoólica do motorista, apesar de ser um fato grande, determinante do seu destino, pode não estar previsto na sua encarnação, mas ser um ato extremo, infeliz, típico do suicídio, que a psicologia chama de indireto, mas que, na perspectiva espiritual, só a avaliação de caso a caso vai determinar se foi um suicídio consciente ou inconsciente, direto ou indireto, com maior ou menor responsabilidade daquele que o cometeu, ou de espíritos obsessores, encarnados ou desencarnados, que o induziram ao ato infeliz. Terminam os espíritos, na questão número 259, a sua explicação da seguinte forma: quando o homem escolhe uma estrada irregular para caminhar, precisa tomar cuidado, pois a probabilidade de cair será grande. Mas não sabe, no entanto, em que trecho irá cair. Se andar com bastante prudência, até poderá nem cair. Se ao passar por uma rua, uma telha lhe cair na cabeça, não deve acreditar que isso estava escrito, como se diz vulgarmente. Especialmente se essa rua tinha uma construção e ele resolveu descuidadamente, apesar de avisado, apesar de da evidência da situação, ele escolheu passar embaixo da obra. Não é? Então, há a previdência humana e há a providência divina. Em cada ato da vida, há sempre a participação da pessoa, mesmo um fato que vem como fechado, determinado, inevitável, ele foi evidentemente completamente evitável na atitude que gerou aquele fato lá atrás. Foi por sua escolha que ele assumiu um ato infeliz, até mesmo gerador até mesmo dos fatos que lhe vêm como inevitáveis, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. No pressuposto, na frase, no princípio luminoso, lógico, conciso, trazido por Paulo de Tarso. Fundamental que nós possamos entender, então, esse grande debate da teologia tradicional entre liberdade e predestinação, destino ou livre-arbítrio. O que determina os nossos fatos? Todos os fatos são determinados por nossa liberdade. Mesmo aqueles que vêm inevitáveis como destino, fechados no nosso planejamento reencarnatório, foram resultado
do mau uso da nossa liberdade em vidas anteriores. Então a liberdade é um princípio claro da ação de Deus. O amor, Deus que é amor, só pode amar em liberdade. Mas claro, se considerarmos o que acontece numa vida, algumas coisas podem nos vir como inevitáveis, como fechadas, porque o plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Tivemos uma situação infeliz e responderemos pela situação infeliz que adotamos. Mesmo aí, porém, se você fica com limitações, perde as pernas, perde os braços por algum acidente que foi pré-determinado no seu planejamento reencarnatório, a maneira como você viverá a sua limitação, isso é uma escolha unicamente sua, que poderá determinar de imediato a sua atitude perante a vida e que certamente irá determinar a melhor retirada das lições contidas na situação, a melhor retirada dos remédios contidos na situação, fazendo com que a pessoa que aceite os fatos, que se encoraje a transformar esses fatos, transformar o limão numa limonada, como se diz, não fique ao final dessa vida com limitações, com restos a pagar, como poderíamos dizer em contabilidade. Ele pode extrair dessa vivência tudo que ela tem de lição e de remédio e não precisar ainda de nenhum retorno da prova vivida. Porque Deus, nunca desistindo de nós, faz a criatura repetir todas as provas das quais ela fugiu, ou todas as provas das quais ela, pela revolta, pela pena de si mesma, não foi capaz de assimilar em suas lições, em seus remédios. Aprendamos e mudemos nossa atitude perante as provas já. Porque só quando o doente coopera com a sua cura é que a cura acontece. E só quando o doente coopera com a sua cura que essa cura vem na sua integralidade. Ou no dizer de Jesus, ajuda-te e o céu te ajudará. Um grande abraço, prazer estar com vocês, saudando os amigos agora. Maria Aparecida Nicolas, Ana Afonso, Luciano Nunes, Osório Simões, Enir Cajazeira. Muito bom estar com todos vocês, é realmente um prazer aprendermos juntos. Adileia Santana, André Salvatore, Rosa Nepomuceno, Domingos Natalo Filho, Clarice Beltrame, Vera Cardoso, Adelaide Dias, Neide Lopes. Muito bom estar com cada um de vocês, com todas as amigas, com todos os amigos. Que nós nos encorajemos ao aprendizado, à sabedoria, ao conhecimento, ao autoconhecimento e ao grande instrumento de autotransformação que é a prática do bem. Que o nosso dia amanhã seja pleno e que nós aceitemos os fatos da vida sempre como convites ao autoconhecimento, ao conhecimento e à prática do bem. Um grande abraço a vocês,
Até a próxima. Compartilhem se vocês entenderem que as reflexões de hoje podem ajudar mais alguém. Até amanhã, então.